Em casa pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza não era derrotado desde novembro de 2023. Perdeu para o Palmeiras, agora o time paulista assume de forma isolada a liderança do Campeonato Brasileiro. Sobre a derrota do Fortaleza, mais uma na temporada, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, muito obrigado a você que está chegando aqui. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ativa as notificações para não perder nada, deixa aquele like e o hype também para ajudar a gente aqui nesse trabalho na internet. Bora falar sobre o 2-1 do Palmeiras sobre o Fortaleza. Mais uma vez, eu não gostei do Fortaleza, acho que é um time sem identidade, um time desorganizado, um time que não lhe falta vontade, mas às vezes isso não é suficiente, principalmente quando você enfrenta um time tão ajustado quanto o Palmeiras, que está em viés de crescimento. O Palmeiras conquistou a sua 6ª vitória seguida na temporada. É um time que já está na liderança do Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos tem se acostumado ou a disputar título ou a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. É um time muito difícil. Para você ter uma ideia, o Palmeiras perdeu apenas 15 dos últimos 100 jogos sob o comando do técnico Abel Ferreira. É um time absurdamente competitivo. E hoje, jogando na Arena Castelão contra um Fortaleza, que o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda procura a formação ideal, ele tem mexido demais, muito mais do que o necessário, talvez muito mais do que ele quisesse, mas ele não tem, pelo menos, mudado a forma de jogar desse time do Fortaleza, que, de novo, com 3 zagueiros, Mancha, Davi Luiz e Kusevich, jogadores abertos pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e na frente 2 atacantes. Hoje, Alanzinho estreando como titular do Fortaleza junto ao Daverson, que aí é um personagem à parte do jogo. Daverson tanto pode ser muito útil quando ele deixa de lado um pouquinho o personagem, quanto ele pode ser muito prejudicial, como ele foi no primeiro gol do Palmeiras. Era um lance que já estava se desenrolando ali, o jogador do Palmeiras não tinha nenhum espaço para fazer nada, absolutamente nada, na reta final do primeiro tempo, e o Daverson comete uma falta que dá origem ao primeiro gol do Palmeiras. Absolutamente evitável o lance. O Daverson, sabe aquela história de querer mostrar serviço, querer mostrar raça, vai lá e faz uma falta, e na falta, primeiro gol do Palmeiras. No primeiro tempo, nós tivemos poucas ações ofensivas do Fortaleza. Fortaleza com uma dificuldade muito grande de chegar ao gol do Everton. O Palmeiras, por 2 vezes, uma delas foi invalidada, mas o VAR iria retificar, iria corrigir o erro do Bandeirinha. O Estevão quase faz um golaço, o Kusevich tira em cima da linha e o Davi Luiz faz o mesmo na cavadinha do Facundo. Palmeiras chegando com muito mais perigo do que o Fortaleza no primeiro tempo. Isso em relação ao primeiro tempo. O primeiro tempo do Fortaleza foi muito fraco ofensivamente. Mais uma vez, isso não é de hoje, é algo que tem se repetido, é um padrão desse time do Vojvoda, time sem inspiração. O Caleb não é esse jogador, o Vojvoda está insistindo, talvez até porque já insistiu em tudo também, mas aí Caleb é a bola da vez. Caleb não vai colocar a bola debaixo do braço e vai assumir a responsabilidade. Ele não é um jogador com esse perfil, ele não tem esse protagonismo que busca o técnico Juan Pablo Vojvoda. Então o Fortaleza fica muito refém de jogadas ali individuais, de chutão, de uma ligação direta. O Gustavo Mancha tem essa característica, né? Essa função também de tentar fazer a ligação direta entre defesa e ataque, mas às vezes se torna inofensivo diante de um time tão bem articulado, tão bem estruturado como é esse Palmeiras, que, repito, vem em viés de crescimento, de ascensão mesmo. Foi a 6ª vitória seguida do Palmeiras. É um time, antes de qualquer coisa, um time organizado. Não é à toa que o Abel Ferreira tem um trabalho mais longevo do futebol brasileiro. O Palmeiras sai na frente, 1-0, consegue ampliar o resultado no segundo tempo. Flaco Lopes é um jogador muito eficiente, 6º gol nos últimos jogos com a camisa do Palmeiras, faz 2-0 e ali encaminhava a vitória do Palmeiras. Era difícil imaginar algo diferente de uma vitória do Palmeiras. Repito, um time tão organizado quanto o time comandado pelo técnico Abel Ferreira. Mas o Fortaleza pode ter todos os defeitos do mundo. Pode ser um time hoje sem uma identidade definida, um time desestruturado, mas é um time que busca, é um time que não desiste, é um time que luta. Às vezes desorganizado, mas isso não falta ao Fortaleza. E foi assim que o Fortaleza voltou para o jogo.
Você profetizou? Você sabe que o local exato, ideal para você se divertir é na Bet Nacional, a bet de todos os brasileiros, uma bet diferente, porque sabe respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe que jogo legal é na Bet Nacional, mas jogue com responsabilidade, claro, para maiores de 18 anos. Link está aí na descrição do vídeo para você se divertir na Bet Nacional. Aí o Palmeiras faz 2-0, o Fortaleza na base do chuveirinho, o Daverson já tinha entrado no Cero, o Vojvoda mudando, o Priori entrou também, o Luca Priori também entrou no time do Fortaleza, cruzamento do Alanzinho, primeira assistência dele com a camisa do Fortaleza e o primeiro gol de Daverson com a camisa tricolor, meio que se limpando um pouquinho depois da bobagem que fez no primeiro gol do Palmeiras. Recoloca o Fortaleza no jogo, né? Dava tempo, era por volta de 25 minutos, teve tempo de o Fortaleza empatar, porque o Fortaleza teve uma grande oportunidade, reta final do jogo, já pertinho dos acréscimos, pênalti para o Fortaleza, o zagueirão esticou demais o braço, bloqueou o cabeceio do Daverson, pênalti, e aí o Lucero cobra Everton, o Everton vai no canto esquerdo, adivinha um canto, e aí aquela velha frase que volta à tona, não brinquem com fase. Lucero cobra, o Everton faz a defesa, evitando o segundo gol do Fortaleza, que seria o empate do Fortaleza na reta final do jogo, já nos acréscimos, e fica mesmo a vitória do Palmeiras. O Palmeiras assume de forma isolada a liderança do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. O Fortaleza, mais uma vez, amargando mais uma derrota, agora em casa, o que não acontecia, repito, desde novembro de 23, naquele 1-0 para o Cruzeiro. O que é que você achou, torcedor tricolor? Deixa aí nos comentários. Quero saber também a sua opinião. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve para não perder nada, ativa as notificações também. A gente se vê e será em breve.